Olá pessoal, Mãe Beth da Casa de Caridade Filhos da Umbanda. Hoje iremos falar sobre os pontos cantados, então estou aqui junto aos atabaques para falar um pouquinho do que são os pontos cantados. Então a nossa religião tem muitos pontos, Os pontos na verdade são orações, então a gente deve ter todo um respeito, toda uma honra quando a gente vai cantar um ponto de Umbanda. Então, o que é importante, A gente entender do ponto que se canta na Umbanda. Não é uma música normal, não é um samba, não é algo que você deve cantar em qualquer tipo de situação. Então, o ponto, principalmente os pontos raízes, o que são os pontos raízes? Aqueles que são os mais antigos, que vem aí da essência da nossa Umbanda. Primeiro, eles não podem ser modificados, a gente tem que cantar do jeito que veio, E infelizmente muita coisa já se modificou, A gente, por exemplo, também não canta ponto de chamada em casa, E nem em lugar nenhum, porque eu sempre brinco nos cursos, Existe o ponto que chama, então a intenção é chamar a entidade, chamar a linha. Então vai que você está lá, varrendo a casa, limpando alguma coisa, ou no seu serviço, vai que vem, Então eu sempre brinco, Falo, olha, ponto de chamada não é um ponto bacana de você estar cantando, porque todo ponto, ele entoa alguma coisa. Então a gente tem ponto para chamar, a gente tem ponto para ir embora, a gente tem ponto de limpeza, de descarrego, a gente tem ponto de demanda, a gente tem ponto de saudação, a gente tem ponto de defumação. Então, tem vários tipos de pontos, Que eles são divididos e cada um, ele vai atingindo um certo campo energético. Então, por exemplo, um ponto de demanda, que é um ponto que normalmente mexe mais aí com a nossa energia, ele é um ponto de uma vibração muito forte. Então, de repente, você está numa situação, você está enfrentando uma situação aí no seu dia a dia, que você percebe que de repente você está aí numa guerra mesmo, Porque o nosso dia a dia é uma guerra. Canta um ponto de demanda, canta com fé, é uma oração, é um pedido, é uma forma de você se conectar, Então, o ponto, ele é muito gostoso, Eu normalmente escuto muitos pontos no dia, para mim me faz muito bem, dependendo, então, por exemplo, pontos de orixás, então, que eu adoro, às vezes eu ponho alguns quando eu não estou muito calma. Às vezes, quando eu também estou mole demais, eu já pego e escuto um ponto de Ogum para já dar uma acordada, O que a gente precisa entender é que não são músicas que a gente coloca, por exemplo, num churrasco, em algo que seja profano, Que, por exemplo, envolva bebida, envolva vícios, porque não condiz com a energia, porque o ponto, ele é uma oração, Então a gente tem que fazer com honra e respeito. Então não é um samba, Então não é assim, vou fazer uma rodinha de samba e aí eu tô lá cantando um Zeca Pagodinho e de repente eu começo a cantar para Ogum, de Ogum eu já vou para Xangô, de Xangô eu já vou para Oxóssi. Ah, mas você está saudando, mas você tá ali, bebida, cigarro, todo mundo se beijando, não é isso, O ponto, bem como tudo que nós temos dentro da nossa religião, é sagrado. Então a gente tem que honrar, a gente tem que fazer com respeito. Mesmo que se a gente estiver cantando no nosso carro ou na nossa casa, a gente sempre pede licença, a gente sempre sauda a energia. Então, para nós, os pontos cantados são sagrados, Também tem o ponto das entidades, cada entidade tem o seu ponto pessoal, que é a sua identificação, O seu ponto de identificação. Então, nós também consideramos isso sagrado dentro dos nossos ritos. Então, assim, faz bem a gente cantar, No geral, faz bem a gente cantar. Eu adoro cantar. Só que, especificamente, quando são pontos, a gente tem que só tomar cuidado em que momento e em que lugar a gente pode estar cantando. Não é qualquer lugar e não é qualquer situação que cabe um ponto. Tá certo, pessoal? Fiquem com Deus e um beijo no coração.